Meus irmãos, a mensagem de hoje finaliza a primeira série de mensagens do ano. Nós nos propomos a trabalhar durante esse ano com as séries abordando cada valor. Lembra que no primeiro domingo lá a gente falou sobre os valores da igreja? E a cada série de mensagens a gente vai trabalhar um valor. E o desse mês nós trabalhamos a centralidade da palavra. A palavra como sendo fundamental para a vida da igreja. E hoje nós concluímos esse primeiro valor que nós temos. Então a gente passou as últimas semanas aí falando sobre a palavra de Deus. A gente falou que ela é o fundamento, lembra no primeiro? A gente falou que ela é o fundamento, dissemos que ela é um instrumento de formação no domingo seguinte. Mas a pergunta inevitável hoje, que é o que a gente vai meditar um pouquinho, é: ok, e o que a gente faz com tudo isso que a gente ouviu? O que a gente faz? Ok, ela é o fundamento, ela precisa ser o fundamento, ela é um instrumento de Deus para a nossa formação. Tá, e agora? Eu faço o quê? Faço o que com isso? Na prática, o que eu faço com isso? Porque existe uma distância muito grande no escutar uma verdade e viver por ela. E para isso, eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias, ou você pode acompanhar aqui na tela também, mas como a gente está falando da palavra, né, então eu quero incentivar os irmãos a trazerem a palavra, né? Então a gente precisa, que a hora que tiver na sua casa lá, não vai ter uma tela dessa aqui, quer dizer, vai ter do celular, né? Mas, enfim, já pensou se a gente faz aqui uma gincana bíblica aqui? E daí, tem que achar lá na 1. Você vai ficar procurando na página 1 e não vai achar. Então tem que estar afiado aí. Então eu aconselho os irmãos, mesmo projetando aqui, trazer a sua palavra, rabiscar. Não é pecado riscar, tá? Não é pecado pintar ali. Traz a sua palavra para nós lermos. Muito bem. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. A partir ali do verso 24. Mateus 7, 24. Diz: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força sobre aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aqui. Muito bem, Jesus encerra, e esse texto aqui, a gente sempre quando a gente lê a palavra de Deus, a gente está estudando a palavra de Deus, para a gente entender um determinado texto, a gente sempre aconselha, né? Não, você precisa entender o contexto, né? Então leia os versículos antes, leia os versículos depois, entenda todo o contexto, para você compreender aquela, no nosso caso aqui, nessa perícope aqui, nesse pequeno trecho das Escrituras. E esse trecho aqui, ele é um encerramento do Sermão da Montanha. Jesus se reúne com os discípulos, com os seus seguidores, e ele começa a ensinar, e ele traz vários ensinamentos ali. E aqui ele encerra, é a última fala dele no Sermão do Monte, com aqueles que estavam seguindo ele, estavam acompanhando ele, né? E ele encerra então com uma história simples, que chega a parecer infantil, né? Falar de duas casas, uma sobre a areia. Quem quando era criança ouviu essa história? Faz um sinal com a mão. Olha aí. Lembra? As duas casinhas, daí tinha. Aí revela a idade, né? Que você é velho, né? O pastor Isaac vai lembrar. Flanelógrafo, lembra do flanelógrafo? Quem sabe o que é flanelógrafo aqui? Olha, tudo velho. Todo mundo não sabe, não. Tá bom.
flanelógrafo, que você colava, a Luciana conhece, professora, né? Tem que saber o que é. Colava as figurinhas assim, e daí tinha casa sobre a areia, tinha casa sobre a rocha. E aquele ensinamento ficou e todo mundo gravou. Então, uma história bem simples. 2 homens que constroem 2 casas. Vem a tempestade, uma permanece, a outra cai. Essa simplicidade aqui, essa ilustração que Jesus traz, ela foi intencional. Porque a gente pode dizer que a vida inteira, ela pode ser resumida nessa mensagem. E eu queria que você atentasse para isso. Ele começa assim o texto: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. E aqui é um detalhe pequeno que você precisa prestar atenção. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras. Os 2 ouvem. Está falando de 2 públicos aqui. 2 públicos que ouvem. Lembra, ele está falando para os seus seguidores, para os seus discípulos. E ele está concluindo todo o ensino. Se perguntar assim, ouviu o que, Jesus? Ora, tudo que eu já falei. Desde o começo, você vai voltar alguns capítulos para trás aqui, até chegar no começo do Sermão do Monte aqui, você vai acompanhar, cada perícope ele é um ensino de Jesus sobre um determinado tema. E daí, quando ele conclui, ele fala: pois todo aquele que ouve estas minhas palavras, ou seja, ele não está falando para um público de milhões de anos depois. Não, ele está falando para aquele povo ali. Ó, todos que ouvem estas minhas palavras, vocês aí mesmo. Os 2 ouvem. Tanto aquele que vai praticar, quanto o que não vai praticar. 2 ouvintes. Não é um crente, um incrédulo, não. Os 2 ouvintes, os 2 seguidores de Jesus. Todos que estavam no culto do monte. Vamos falar assim, né? Eles ouviram. E ambos concordaram com as mesmas palavras, o mesmo ensino. Mas apenas um praticou. Perceba que nesse texto, ele encerra a sua aula, podemos dizer assim, né? Como quem diz assim, ó. Então, não sei como é que a Luciana encerra a aula dela, né? Mas enfim, imagina Jesus ali. Então, classe, sabe tudo isso que eu já expliquei para vocês aqui? Tudo isso que eu pus no quadro aqui? Pratiquem. É isso que Jesus fez. Prestaram atenção, tudo que eu falei? Pratiquem. Esse é o resumo da ilustração. Chamando então as pessoas a praticar. E se a gente olhar para a nossa geração, a gente der um salto aí para a nossa geração, hoje a gente pode perceber que um problema grave existe, não é verdade? A gente tem acesso à palavra, a gente tem acesso às escrituras, mas existe um número enorme de pessoas que não vivem essa palavra. Interessante que nós temos acesso a tanta informação hoje. As condições que são postas para nós hoje, elas estão tão acessíveis. Se você estiver lendo a sua Bíblia no celular e acabar a bateria, você pode recorrer ao papel. Se você estiver lá no seu trabalho e você não tiver essa Bíblia aqui, você tem ela onde? No celular. Só que muitas pessoas, e aqui é interessante porque ter quantidade de informação não é sinônimo de uma vida transformada, de uma vida que passa por transformação. O excesso de informação não é sinônimo
de ter uma vida transformada. Prova disso que eu falei. Nós temos acesso, mas poucas pessoas vivem o que está aqui. Poucas pessoas dão valor ao que está aqui. A gente falou nos 2 últimos domingos a respeito disso. Acredite, a grande tragédia, que podemos colocar assim, né, que pode existir, não é a pessoa ignorar essa palavra. Essa não é a grande tragédia, sabia disso? A grande tragédia é a pessoa acostumar-se com ela. Como assim, pastor? A grande tragédia não é eu rejeitar. Não, essa Bíblia é uma mentira. Nada do que está aí. Estou rejeitando, né? Essa não é a pior tragédia. A pior tragédia é eu ter esse livro, acreditar nele e me acostumar com ele. Significa dizer que uma pessoa pode pegar essa Bíblia, ler sobre perdão e se recusar a perdoar uma pessoa que ofendeu. A pessoa pode pegar essa Bíblia aqui, ouvir sobre generosidade e continuar vivendo uma vida egoísta. Percebe? Você tem a palavra, você conhece o que tem nela, você aprende a respeito dos ensinos dela, mas a sua vida não mudou. Me acostumei com ela. Ah, que história bonitinha. Ah, legal. Ah, olha a viúva pobre. Ah. E a gente vai lendo. E a gente não permite que ela, de fato, cumpra o propósito nas nossas vidas. Que foi para isso que o Senhor Jesus inspirou. Foi para isso que Deus soprou. Foi para isso, para que essa palavra gerasse transformação em nós. Porque se não gera transformação em nós, essa palavra aqui é como qualquer livro de uma biblioteca. É como um livro de culinária. Está lá. Você olha, que bonitinho. Uns deixam, né? Fazem até um altar na casa e deixa lá no Salmo 91, aberto assim. Se acostumou com ela. Então essa é a maior tragédia. Você ouvir sobre santidade, mas você ainda hoje continua negociando com o pecado. Você ouve sobre ser separado, mas você ainda cultiva práticas que não condizem com o que a palavra diz. Areia é conveniência. O exemplo da areia é conveniência. Ou seja, não exige profundidade. Faz a casa por cima. Não é necessário. Não, tá bom. Vocês viram aqui a construção que está saindo aqui para baixo, do lado da Amanda, aqui? Não sei quantos já repararam. Vocês viram como é que está sendo construído ali? Como é que chama, Paulo? Eu esqueci o nome lá daquele tipo de construção, você lembra? É isso que ele falou. É como se aquelas paredes de drywall, né? Está levantando, parede externa mesmo, né? Levantando tal, e está construindo. Vai sair ali uma clínica odontológica e um salão de beleza. Só que o detalhe é que as paredes são assim. A primeira coisa que eles fizeram foi o quê? O fundamento. Vai lá que você vai ver. Está firme. Fizeram o fundamento. Fizeram lá, concretaram, está firme. E agora estão levantando as paredes em volta. É o que a gente falou na primeira mensagem sobre a palavra ser o fundamento. Houve profundidade ali na construção. Alguém tem dúvida que vai sustentar?
Não sei que eles façam o resto ruim, né? Mas a tendência é suportar. Jesus aqui então, ele introduz um elemento a mais nessa história, né? Não bastava o cara construir a casa na areia e o outro construir a casa na rocha. Jesus então acrescenta na história a tempestade. A chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram, e ele não diz se a chuva cair, se os rios inundarem, ele diz quando a chuva cair, quando os rios transbordarem. Sabe o que isso diz para nós? Vai vir tempestade, espera, aguarde. Vai chegar essa tempestade. Não fique pensando que você não vai passar por ela. Não fique, não, eu sou de Jesus, não vou passar por nenhuma. Vai sim, e bastante. Só que ele diz que aquele que está na rocha, quando vier a tempestade, ele vai permanecer. A tempestade não é uma exceção, é parte da existência, é parte daquilo que vem até nós para nos fazer crescer. E a Bíblia inteira confirma isso. A Bíblia inteira fala disso. Lembra lá no Éden? O problema foi a desobediência à palavra. Eles tinham uma informação, lembra? Vocês podem comer de tudo, mas dessa aqui, não. Eles tinham a informação. Não era assim, fui lá comer, comi, nem sabia. Puxa, era essa, errei. Não, eles tinham a informação, essa não pode. Eles desobedeceram. Israel, quando cai no deserto, eles ouviram, eles viram, mas não praticaram. No início da celebração, eu li o Salmo 1. O justo é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, e ela permanece. Não importa se vier a tempestade, não importa as circunstâncias do clima, do tempo, ela permanece, porque as suas raízes são profundas. E a permanência diz respeito à obediência. Permanecer no Senhor é obedecer ao Senhor. Permanecer nele é estar como que aquele filho que quer saber, pai, e agora? O que o Senhor quer que eu faça? Qual que é a regra? O que o Senhor quer? Lá em casa é mais ou menos assim, mas eles fazem porque eles querem brincar, quer acabar logo, né? Pai, e agora? Faz o quê? Pergunta para tua mãe. Mãe, tem mais alguma coisa para fazer? Não tem. Oba, vou brincar. Mas quando a gente está falando aqui da palavra, é assim, Senhor Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? De que maneira o Senhor quer que eu viva? Senhor, que decisão eu tomo? O que a tua palavra me orienta a respeito disso? Primeiro a gente ouve, depois a gente crê e a gente obedece. É o ciclo que nós precisamos. No Éden eles ouviram, mas não creram. Não obedeceram. No deserto eles ouviram, não confiaram, retrocederam. Em Cristo nós somos chamados não apenas para a gente escutar, mas para a gente responder com fé, a prática. Porque a fé verdadeira, meu irmão, minha irmã, sempre produz frutos de obediência. Uma fé verdadeira, uma fé comprometida, sempre vai dar frutos de obediência. Jesus não está ensinando aqui uma fé por obras, quer dizer então que você tem que fazer para... Não. Mas eu faço porque eu fui alcançado. Eu faço porque Ele me amou. Eu faço não para ter algo, mas porque, eu sou eterno devedor.
O que o Senhor me pedir eu faço, porque a minha vida está inteira nas mãos dele. Como que você lida com isso? E o ponto central dessa mensagem é que o fundamento da vida, ele não é testado aqui no domingo, quando você vem, mas ele é testado amanhã, na segunda-feira, quando você vai lidar com as situações do seu dia a dia. É lá que você mostra, de fato, se a palavra é o fundamento da tua história, da tua vida, se ela é o alicerce, se ela tem transformado a sua vida. É lá, na segunda, na terça, na quarta, quando surgem as tempestades, né? Quando acontecem os problemas, quando a crise financeira chega. É lá que nós mostramos onde o nosso coração está. Quando temos perdas. Ou você acha que crente só tem vitória? Tem umas músicas aí que falam: agora é só vitória. Não, tem perdas. Tem perdas. Tem dificuldades. Tem problemas. Obedecer exige de nós renúncia. Como que eu lido? Como que eu lido com os conflitos no meu trabalho? Com as pessoas que me ofendem? O que a palavra diz a respeito disso? Algumas pessoas pegam a palavra de Deus e começam a ler, elas leem on demand, sob demanda. Ah não, agora o calo apertou, né? Deixa eu ir para a palavra, né? Deus vai dar uma saída para mim aqui. E começa a buscar a Deus assim, sob demanda. Ah, agora meu filho desviou. Meu Deus do céu, vou para a Bíblia agora, vou começar. E começa a trabalhar um relacionamento com Deus dessa maneira. Não entendeu? Não entendeu o que é relação com Deus? Não entendeu o que é intimidade com Deus? Não entendeu o que é permanecer nele? Permanecer nele é estar diante da sua palavra. E eu não preciso de uma palavra. Eu sempre conto essa ilustração. Quando eu era adolescente, e às vezes tinha que aconselhar alguém, né? E aí eu não tinha uma prática da leitura bíblica, né? Não tinha. Eu era um crente meio sem vergonha, né? E daí o que eu... tem que aconselhar, deixa eu ir para a Bíblia lá, vamos ver o que Deus tem para ir. Começava a procurar, o que Deus quer falar com ele, e começava a olhar, começava em Gênesis, terminava em Apocalipse, não tinha palavra nenhuma. Não tinha palavra nenhuma, sabe por quê? Porque eu estava vazio, eu estava seco por dentro. Por quê? Eu era o crente on demand. Só busco a Deus quando precisa. Só quando precisa, uma situação específica. Não é assim. Não é assim. Imagina, Paulo, se o Estevão só te procurasse quando ele precisasse de alguma coisa. Imagina. Ele não fala com você. Não é o caso. Não é o caso. Mas imagina que ele só te procura quando ele quer alguma coisa. Quer um tênis novo, quer uma camiseta, quer sei lá o quê. Seria chato, né? Imagina que relação é essa? Meu filho me procura só quando quer alguma coisa. Agora imagina se o filho chega. Fica a dica aí, hein? Pai, te amo, pai. Você falou, como assim, né? O que você quer? O que você está querendo? Não, pai, só vim dizer que eu te amo. Permanência. Está aberto. Isso é fundamental. Senhor Jesus, a coisa está pegando fogo. Está difícil lá no meu trabalho. Está difícil. Não estou conseguindo fechar contrato. Não estou conseguindo fechar serviço. Senhor, está difícil. Mas eu quero dedicar esse tempo para o Senhor. Porque ainda que a figueira não deu seu fruto,
ainda que falte tudo, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Pai, o Senhor cuida de mim. Senhor, eu não tenho resposta para nada, eu não consigo enxergar a luz no fim do túnel, mas o Senhor é meu Pai, o Senhor é meu Pai. Entende o que é permanecer? Compreende o que é caminhar com o Senhor? É isso, meu irmão. Ir para a palavra de Deus, não porque você quer uma resposta, mas simplesmente porque aqui tem verdades que transformam a sua vida. Tem verdades que transformam a sua vida. E quando vier aquelas situações que você precisa aconselhar alguém, que você precisa levar uma palavra para alguém, você nem preparou nada. Você só faz aquela oração, né? Senhor, vai comigo. E aquilo que já está dentro de você, aquilo que você já cultiva no seu dia a dia, aquilo que já faz parte da sua prática diária, que é aquela leitura, sabe, eu preciso conhecer essas verdades, eu preciso conhecer tudo isso. Uau, e você começa a se deliciar com tanto conhecimento, e aquilo vai enchendo você não faz nem ideia do que aquela mudança está acontecendo dentro de você, mas você tem aquela prática, você busca, e aquilo vai te enchendo, quando você menos espera, aquilo que Deus está fazendo dentro de você vai explodir, e vai contagiar as pessoas que estão ao seu redor. Lembra que eu dou sempre o exemplo do copo com água, né? Você vai enchendo, e ele começa a transbordar, e ele não só transborda, né? Mas ele molha tudo que está em volta. Tudo que está em volta ele vai molhar. É assim quando nos enchemos da palavra do Senhor, quando nos enchemos da sua presença. Estamos tão cheios de Deus, do Espírito Santo, que vai chegar um ponto que nós vamos simplesmente transpirar a presença do Senhor. E as pessoas à nossa volta vão perceber. As pessoas vão sentir. E as pessoas vão olhar e vão falar: eu não sei o que você tem de diferente, mas eu vejo que você é diferente. Eu preciso de algo que tem dentro de você. Aí você fala: meu amigo, senta aqui, você tem tempo? Você vai começar a compartilhar. E vai começar a falar. Isso honra a Cristo. Isso reflete o Evangelho. Isso é estar debaixo da autoridade da palavra. Isso faz sentido para cada um de nós. Precisa fazer sentido para cada um de nós. Qual que é a rocha? É Cristo, é a sua palavra. É maravilhoso ver que ela não é um código moral, não é um conjunto de princípios. É o próprio Verbo falando conosco, ministrando as nossas vidas. É o próprio caminho sendo revelado a todos nós. Como eu disse, o grande problema não é a falta de informação, até porque a gente tem bastante, mas é a falta de submissão a tudo aquilo que a gente aprende. Se a palavra é central, se a palavra, como a gente viu, né, na primeira mensagem, né, se ela é fundamental, ela é central na nossa casa, na nossa vida, se ela nos forma, como a gente viu na segunda mensagem, então a gente precisa viver diariamente na presença dela, reconhecendo que ela pode transformar a tua vida. O Senhor Jesus, Ele se importa conosco. Sabia disso? Ele te ama. E Ele te ama tanto que Ele não está preocupado
o seu empréstimo que você tem que pagar segunda-feira. Sabia disso? Ele está preocupado com você. A tua vida. E Ele é tão bom que Ele vai te ajudar a ter consciência do que deve fazer para colocar a ordem no seu mundo interior. Tem até um livro, existe ainda, Silene, depois você me diz aí se existe aquele Põe a Ordem no Meu Mundo Interior, bem legal. Quem não leu ainda, vale a pena. Põe a ordem no seu mundo, aliás, põe a ordem no seu mundo interior. É bem legal esse livro. O Senhor vai ajudá-lo a pôr ordem no seu mundo interior. Porque Ele está preocupado não com as tuas contas, Ele está preocupado com você. E a palavra dEle vai te dar direção. A palavra não vai te dar os números da Mega Sena, tá? Pode procurar aí, não vai. Mas a palavra vai dizer que de onde Ele está olhando para você, está vendo a sua aflição, e Ele cuida de você. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que mostra o seu amor e o seu cuidado. Isso é o que vale a pena. Talvez você possa pensar assim, puxa, eu acho que eu tenho construído a minha vida, a minha história em cima da areia. Talvez você possa refletir e pensar, puxa, essa palavra, eu não tenho dado o devido valor que ela merece. Eu tenho lido por obrigação, porque o pastor fala que tem que ler a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia, toda vez que eu não leio a Bíblia, eu lembro que o pastor falou que tem que ler a Bíblia, então se eu não ler a Bíblia, o pastor vai brigar comigo. Meu querido, eu sou o menor dos teus problemas. Eu sou o menor dos teus problemas. Eu não vou fazer uma lista ali na porta, ali. Leu a Bíblia hoje, Marina? Não leu? Ah, xizinho. Não vou fazer essas coisas não. Mas eu quero incendiar o teu coração. Eu quero que essas mensagens estão todas no nosso YouTube lá, você pode ouvi-las novamente. Eu quero que elas incendeiem o seu coração e faça com que você não vá para a palavra porque eu falei para você ir para a palavra, mas você vá para a palavra porque você entendeu que ela é fundamental, que ela faz a diferença, que ela transforma. Vá porque você quer ir, não vá porque eu mandei você ir, não. Tem amor pela palavra. Sabe qual que é a boa notícia? A má notícia é que muita gente não dá o devido valor, né? Muita gente não valoriza. Chega domingo à noite, né? Depois que sai do culto, vai para casa, guarda a Bíblia e só pega ela no domingo antes de vir para o culto. Muita gente faz assim. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que, enquanto há vida, há tempo para a gente se aprofundar nesse fundamento. Há tempo de nós debruçarmos sobre a palavra. A gente vai começar agora em março os nossos estudos bíblicos, e a gente vai começar com bibliologia, a gente vai começar mergulhando na palavra. A gente vai começar a leitura bíblica, lembra? Que a gente vai desafiar a igreja. Ah, pastor, 120 dias de leitura. A gente quer ler a Bíblia 2 vezes no ano. Ah, mas 120 dias para mim é muito difícil. Relaxa, calma, se desarma. Vem para cá. A gente vai conversar sobre Bíblia. A gente vai falar sobre o que é leitura bíblica. E de repente você vai falar assim: uau, pastor, quer dizer que eu posso ler não em 120? Claro. O que você não pode é não ler a Bíblia. O que não pode é você temer a Deus, dizer que confia no Senhor,
dizer que é um discípulo do Senhor e não pegar a sua Bíblia. Isso que não pode. Então, já fica o convite aí para você participar conosco às quartas-feiras, a partir de março agora. E eu quero que você se apaixone por essa palavra. E, aliás, o meu objetivo para esse ano, eu tenho vários, mas um deles é que chegar no final do ano com uma igreja inteira apaixonada por essa palavra. Apaixonada por essa palavra. Dizendo: eu não posso ficar sem ler. Se você entender o que isso representa, você não desgruda mais dela. Eu me lembro que eu era pequeno e eu às vezes pegava ônibus lá em Maringá e eu sempre via um adolescente no trajeto do ônibus lendo a Bíblia. Só que na minha cabeça eu falei assim: aí, está se mostrando para os outros só para dizer que ele lê a Bíblia. Todo dia eu via aquele rapaz. Confesso para os irmãos que eu gostaria de saber onde é que ele está hoje. Eu gostaria de encontrar com ele hoje e ver como está a vida dele hoje. Porque ele, na sua adolescência, não largou a palavra. Eu estava conversando com o Estevão, né? Ele voltou do PV lá e a gente estava falando disso, né? Que muitas pessoas vão para esses eventos, só que aquele fogo, né? De fui ministrado, que a gente sabe como é que é, né? Volta de acampamento, aquele negócio todo. Só que na segunda-feira ele já abandonou tudo. Quando ele voltou na rotina normal, ele já abandonou tudo. Porque ele viveu aquele extraordinário do final de semana, só que ele deixou que a rotina que ele tinha antes moldasse o depois. Porque quando você volta desses retiros, desses acampamentos, adivinha quem está te esperando em casa? Os BO, os problemas, as dificuldades. E aí, como é que você lida com isso? A palavra de Deus vai me alimentar e vai me fortalecer. Não admire só a Bíblia, se submeta a ela. Tenha ela como algo caro na tua vida. Pastor, eu gosto de ouvir pregações. Ok. Então vamos entender. O pastor leu a Bíblia, Deus falou com ele, e ele transmitiu a palavra para você, e você foi edificado. Glória a Deus, aleluia. Bom, né? Mas que tal ter uma palavra do Senhor em primeira mão para você? Que tal Deus falar com você, sem ruídos? Eu sempre digo que toda pregação que você ouvir, toda mensagem que você ouvir, você precisa obrigatoriamente dar uma resposta. Sabia disso? Toda pregação que você ouvir, você obrigatoriamente precisa responder a ela. Porque senão não valeu absolutamente nada. Na terça-feira você já esqueceu tudo e a tua vida continua a mesmice de sempre. Nós precisamos colocar em prática. Ok, ouvi uma mensagem. O que essa mensagem molda a minha vida? Eu preciso tomar alguma decisão? Ela me leva a tomar alguma decisão? Ela me leva a me consertar com alguém? Ela me chama a atenção para alguma coisa que eu preciso começar a fazer? Então eu vou dar a resposta a essa palavra, a essa pregação. Você gosta de ouvir pregação? Parou para pensar que você precisa dar resposta a todas elas que você já ouviu? Mas sim, é o mesmo princípio.
Você ouve 300 mensagens durante a semana pela internet. Vai dar as 300 respostas. Vai dar as 300 respostas. Porque cada mensagem que o Senhor traz, nós precisamos obrigatoriamente responder. Porque senão é blá blá blá. Palavras jogadas ao vento, que não muda a vida de ninguém. Precisamos responder, para que a nossa vida seja transformada. Então não apenas ouça mensagens, mas permita que essas mensagens transformem as suas decisões. Molde as suas decisões. Quando você for se posicionar. Eu quero concluir desejando que essa igreja ela seja conhecida não como a igreja aqui do centro, mas que seja conhecida por uma igreja que ama a palavra. Ama a palavra. No mês de dezembro, nós vamos fazer uma maratona de leitura bíblica. E a gente vai ler a Bíblia inteira, sem parar, 24 horas por dia. A gente vai começar numa quarta-feira e vai terminar no sábado com uma festa aqui. A gente vai fazer uma celebração no sábado, encerrando essa maratona. Vai ter outras cositas aí no meio, maravilhosas. Eu estou conversando com algumas pessoas, que a gente possa ser a igreja que vai proclamar a palavra de Deus e dizer para todo mundo, ó, é aqui que a gente está firmado. A gente não está firmado em opinião, a gente não está firmado em achismos. O seu achismo você guarda para você, só vale para você. A gente está baseado aqui, ó, na palavra de Deus, e é ela que nos guia, e é ela que nos conduz. Coloque-se de pé. Que você seja aquele que ama a palavra de Deus e busca a sua face. Senhor Jesus, tua palavra foi lida, meditada, e encontramos nela verdades, ó Deus, que transformam as nossas vidas. As nossas decisões serão outras se a tua palavra estiver em nós. Confesso que muitas vezes a gente tem falhado e talvez a gente não tenha dado o devido valor para a sua palavra no nosso dia a dia, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um aqui. O Senhor sabe quais são as nossas lutas, quais são as nossas dificuldades, aquilo que nos atrapalha. E eu quero te pedir, Deus, que o Senhor nos ajude. Nos ajuda nessa jornada. Nos ajuda, Senhor, a dar o devido valor. Colocar essa palavra como algo primordial na nossa existência, no nosso dia a dia. Valorizar, ó Deus, aquilo que muitos não valorizam. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, inquieta o nosso coração para amar essa palavra. Inquieta o nosso coração, nos move, Senhor, tira o nosso sono se for necessário, ó Deus, para que a gente possa estar diante dessa palavra. Ah, Jesus, como é bom saber que o Senhor nos dá essa boa notícia. Ainda há tempo de nos aprofundarmos, de conhecermos ainda mais a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque com essa palavra podemos suportar as tempestades, podemos lidar com os conflitos, podemos viver uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Que ela seja realmente o centro
daquilo que nós chamamos de vida cristã. Que ela seja o centro, que nós possamos nos debruçar nela, porque ela contém palavras que vêm do teu coração. Ela é a revelação do alto para cada um de nós. Então, Senhor, gera esse desejo em nós, porque a nossa carne não quer. Gera em nós, inquieta-nos, ó Deus, e que essa palavra faça parte do nosso dia a dia. No nome de Jesus. Amém. Amém.